achou isso desse dia 7 de setembro? Eu achei uma profunda resposta do povo brasileiro daquilo que deve acontecer no futuro nas urnas. Foi uma demonstração de sentimento. O povo brasileiro demonstrou de fato ali. E pegando aqui as palavras do pastor Paulo, acerca do Supremo, como nós estamos aqui falando ao vivo para não só para a Paraíba, mas para o Nordeste, o Brasil, o mundo, como brasileiro, como eleitor, como cidadão brasileiro, e de forma respeitosa, eu particularmente, Cícero Simplício, se dirige ao Supremo Tribunal Federal, em concordância com o pastor Paulo, centenas, milhares e milhões de pessoas do Brasil, concernente aí o comportamento do Supremo, que é uma instituição séria, uma instituição que se deve respeito, que o Brasil precisa realmente. Mas existem algumas figuras lá, com o cargo de ministro, que é a exemplo, respeitosamente, ministro Barroso, que foi ao Congresso Nacional e disse de alto e bom som, gravado, todo o Brasil viu e ouviu através das redes sociais, que disse que campanha não se ganha, se toma. Isso dentro do Congresso. Então foi tudo arquitetado, por isso que existe a desconfiança das urnas, o voto. E o mesmo Barroso proibiu a questão do voto eletrônico. Pois bem. Do voto eletrônico, do voto impresso. E aí é onde nós brasileiros, nós temos que bradar. Por exemplo, eu estou aqui ouvindo o pastor Paulo, que representa nesse instante milhares e milhões no Brasil, como seria numa Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, ou lá no Congresso Nacional, na Casa Baixa, que é a Câmara dos Deputados Federais, e a alta, que é a do Senado. Uma voz como a sua, como a minha, como a de J. Neto e de alguns outros. E que o Brasil um dia tem que refletir sobre isto. Tem que tomar rédea, o povo tem que tomar rédea urgente, de forma urgente, urgentíssima. Porque os deputados que lá se encontram, na sua maioria, de forma profunda, já estão se vendendo, não tem compromisso com o povo, tem o compromisso com seu objetivo pessoal e de interesse de grupo político e esquece do povo. Por isso que nós temos que tomar rédea. E esta rédea chama-se o voto na urna. Desbancar, destronar todo esse pessoal com profunda arrogância que tem lá 3, 4, 5, 6 mandatos renovados, porque tem certeza, eles têm convicção que votam em cima da miséria do povo. Porque, infelizmente, o povo que ainda não sabe votar, se vota pelo saco de cimento, pelo milheiro de tijolo, por R$100, R$200 na eleição. Por isso que nós temos que bradar e gritar, e dar um basta, e chamar o povo a ter consciência, e colocar esse povo na parede, e dizer, você não manda no Brasil, quem manda é o povo. É desse jeito, Jota? Realmente é gravíssimo, né, o que está acontecendo no nosso país. Nós sabemos que o nosso país pode a qualquer momento virar uma Venezuela, né, uma Cuba, né? Nós temos exemplo aí de outros países de esquerda que realmente está na situação. Quando tira pela Argentina, a questão da moeda não é tão forte ainda como no Brasil. Agora, essas viagens que Lula está fazendo para a Índia, diz que é para o G20, né? Acordo para melhorar a economia do país. Segundo informação de Lula, ele disse que o PIB aumentou 2% no governo dele durante os 6 meses. Será se aumentou mesmo? Né? Será se o combustível que estava 4,36 na bomba e hoje está 6,9, será se a economia do Brasil está boa? Será que as empresas multi-internacional que já saíram do país, que já fecharam suas portas, que tivemos aí milhões de pessoas desempregadas, será se o número de desempregados caiu, como eles dizem que, quer dizer, que aumentou mais ainda o número de pessoas de empregos? Será que é isso mesmo? Eu estou ficando cego. Todo mundo sabe que a São Paulo Alpargatas, uma empresa que eu já trabalhei nela, que não tem 2 meses, que tivemos demissões em massa.
né? Tivemos demissões também na Ambev, uma das empresas de bebidas, né? Tem as lojas americanas que a qualquer momento ela pode fechar. Já acionou aí as bandeirinhas que realmente na situação difícil, as lojas Magalu, né? Também está na mesma situação. E a Volkswagen, a Chevrolet e outras empresas aí, né? Empresas que a gente conhece. Agora, as pessoas só vê o lado do presidente. Tem algumas coisas que melhorou. Eu vou falar uma coisa sobre o Desenrola Brasil, que realmente está dando certo. Eu acho que ele pegou isso aí de Ciro Gomes. Não sei se lembra do projeto de Ciro Gomes, né? Tirar as pessoas da inadimplência. Aquelas pessoas, Cícero, que não poderia comprar mais porque estava com o seu nome sujo. Agora, eu tenho uma dívida de 12 mil reais e caiu para 500 reais. E ainda parcelado em 26 parcelas. Eu disse, não, então, se é verdade mesmo, então eu vou aproveitar e vou limpar meu nome. Que é difícil demais. É difícil demais você querer ter um crédito na praça e você não poder. Agora, por que virou esses valores de 12 mil? Porque eu fiz um empréstimo na época, quando eu trabalhava nas lojas Ipanema, em Campina Grande, na Marcel Pinheiro, e na época a empresa liberou um crédito. Estava pagando, mas depois que foi demitido não pude pagar, e aí os juros foram aumentando do Banco Santander, e chegou a 12 mil reais. Estava lá. 12 mil reais. Foi bom para mim? Foi. Porque aí eu quitei em 2 parcelas de 250. Deu 250, deu R$265,82, que tem um jurinho e tal. Mas foi melhor eu ter essa negociação de limpar meu nome. Essa parte aí, eu posso até dizer que foi boa, né? O Desenrola Brasil. Agora, se a gente for falar da questão de geração de emprego, não tem. Agora eu pergunto a Cícero Simplício, você vê muita coisas negativas no governo do Lula? Qual a diferença entre o governo, que era tão ignorante, que as pessoas dizem, em uma frase, o próprio Bolsonaro disse, eu posso ser ignorante, mas não roubo. E o outro, realmente, que é o pai da pobreza, paz e amor. Será que a gente está vivendo nesse país das maravilhas, esse Simplício? Tudo aquilo que for positivo, está um aqui que pode aplaudir. O que for positivo para o Brasil, eu vou estar aplaudindo. Agora, o que for negativo, que faz parte da cúpula, do sangue, do DNA da esquerda do Brasil, eu citando aí o PT e seus aliados, concernente no âmbito espiritual, a imoralidade é a parte mais negativa que tem hoje no PT, as ideias, a ideologia desse povo, que com respeito aqui eu quero frisar e citar bem direitinho, para depois não querer processar a gente aí. Mas pessoalmente eu digo, no lado, por exemplo, ter o maior respeito, que seja lá, seja ele gay, seja ele no chamado... Qual é a família hoje que não tem algum presépio no meio da família? Né? Então, seja lésbica, seja gay, seja o que for, tem um maior profundo respeito a todo esse pessoal que são dignos do mercado de trabalho trabalhar. Mas no âmbito moral, família, que se abre o leque aí, incentivando aí a destruição da família, aí nós temos que entrar com as duas mãos, como defensor da justiça, da palavra, do temor ao Criador, e dizer o seguinte, ser contra realmente. Porque tudo aquilo que é contra a palavra do Altíssimo, que é contra os princípios morais, espirituais, o temor ao Criador, esse povo está fazendo o inverso. É como que convidando Satanás, o demônio, a entrar na família e dizer, ó, você pode ser os 3 sexos logo aí. É o alfabeto todo todo alfabeto. Do A, A, G, G+, G, vai por diante. Então, veja bem, nós temos que combater isso aí. Combater e dizer que temos que dar um basta, levando realmente para o povo
acima de tudo, temor ao Criador. Porque esse povo aí, o mundo hoje tem mais de 8 bilhões de habitantes. Alguns milhões, uma minoria, tem um profundo temor ao Criador. Então é como que o diabo está dominando tudo. Mas tem um povo ainda que teme ao Criador e pode levantar a bandeira viva, que é a palavra pura do Evangelho, e dizer, existe um que todos vão dar conta do dia, que é o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Vamos, daqui a pouquinho a gente está já se despedindo, se suscitar, como tem passado aqui, vai rapidinho demais. Foi rapidinho, já Aí, 11h31. mas eu queria trazer aqui, antes de receber aqui, já está conosco aqui o Eu tenho uma pastor. pergunta também para fazer para Cícero, mas eu vou deixar logo. O pastor Paulo Diniz, né, já está aqui com o pastor Pedro, o pastor Paulo Diniz, e uma comitivazinha, né, da convenção, que Deus possa estar os abençoando, rico e abundantemente. Daqui a pouco estaremos conversando com eles aqui. Mas o que eu quero deixar aqui, Cícero, é o seguinte: eu tenho uma preocupação muito grande, eu estou muito preocupado com o país, porque Deus, ele formou primeiro a família, depois ele formou a pátria, para que nós pudéssemos morar nela, depois ele formou a igreja, né? Então, são instituições assim formadas pela própria mão de Deus. E hoje a gente vê que estão tentando deturpar tudo isso aí, correto? Agora, o que me deixa assim impressionado, voltando um pouco à questão política, o que me deixa um pouco preocupado é porque o nosso processo, o nosso devido processo legal, ele não existe no Brasil. Hoje nós temos juízes da Suprema Corte que, com o voto, monocraticamente falando, ele destrói tudo aquilo que foi levantado. Por exemplo, o Dias Toffoli, isso tem que ser muito bem frisado, foi advogado do PT. Foi advogado do PT, o Dias Toffoli foi advogado do PT. Certo? Ele simplesmente, ele chegou e anulou todas as provas contra o seu ex-chefe. E hoje também já é seu patrão novamente, né? O presidente da República, o patrão novamente. Ele foi lá e eliminou todas as provas contra o Lula, correto? E pediu à AGU e pediu ao Ministério Público Federal que investigasse agora o pessoal, os promotores e os juízes da Lava Jato. Então, nesse país, bandido está virando homonesto, e homonesto está virando bandido. A coisa está muito complicada. A coisa é muito séria. Como é que o cara... Agora, me diga uma coisa. Se houve todo aquele processo da Lava Jato e teve bilhões que foram devolvidos, os caras simplesmente chegaram e disseram, não, eu vou dar esse dinheiro aqui para ajudar o país. Se o dinheiro foi devolvido, se foi devolvido foi porque foi roubado. Se foi roubado foi porque estava dentro do esquema. Se estava dentro do esquema tem as provas. Aí disse, não, mas acontece que houve um trabalhado do Ministério Público Federal, do Ministério Público Federal lá em Curitiba, junto com o Sérgio Moro, para prender o Lula. É a conversa deles. Aí, resultado, quando o Moro condenou o Lula, foi para a segunda instância, TRF4, no Rio Grande do Sul. Por unanimidade, ele foi condenado novamente e aumentaram ainda a pena. Depois foi para o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, foi condenado por unanimidade também. Então não foi só o Moro que condenou, foi uma rede com provas ali, provas, sabe, de toda a natureza que você pudesse imaginar. Aí hoje chega um cara com uma caneta só, um cara sozinho com uma canetada, e destrói tudo aquilo que foi averiguado, que foi constatado. É um absurdo isso, meu irmão. E até porque olha, toda a mídia divulgou, não, né? A nossa justiça está de luto. Deus me livre. Nós temos que ter muito cuidado. Nós somos cidadãos comuns. Aí você vê um desfile do dia 7 de setembro. Aí vem a Rede Globo de televisão e diz que foi um desfile cívico. Como é cívico se não tem civis, se não tem pessoas? Só tinha militar na rua. Aí diz, não, mas é porque voltou a democracia. Como democracia se tem deputados presos e pessoas com redes sociais aí que ganham seu pão do dia a dia desmonetizados, censurados? Que democracia é essa? A coisa está feia, meus irmãos.
Eu não sei onde vai parar. Eu só sei que não vai dar muito certo essa coisa. Eu só sei que não vai dar muito certo essa coisa. Estão querendo calar o povo brasileiro, são quase 220 milhões de brasileiros, que eu acho que um pouco mais na frente não vão ficar tão calados. Porque a ausência de público, principalmente nos grandes centros desse país, já foi um grande protesto da população. Vamos lá? São precisamente a hora certa, 11 horas e 36 minutos. Vou fazer aqui uma pergunta aqui a Cícero Simplício. Nós sabemos que para o ano tem as eleições 2024, né? Para prefeito e vereador, né? E uma rádio, Cícero Simplício sempre gosta de participar de vários veículos de comunicação. Não vou citar a emissora de rádio porque eu não me lembro qual foi a rádio, né? Mas eu me lembro que Cícero participou na época, foi no período do mês de junho, já estava terminando o São João, e o Cícero Simplício falou, né, sobre a questão de ser pré-candidato a vereador na cidade de Queimadas e colocaria o seu nome à disposição da cidade de Queimadas para ser um fiscalizador. E, além de tudo isso, o Cícero Simplício também falou, né, que a metade do seu salário, né, fazia uma doação a uma instituição de caridade. A exemplo aí, para quem faz tratamento do câncer e outras instituições, né? Será se é fácil um vereador que hoje ganha em torno de 7 mil reais tirar a metade do valor para as doações, já que uma campanha para se ganhar, não digo não só em Queimadas, mas em todo o Brasil que vai nesse pleito, existe aí um gasto. Aonde vai tirar esse gasto, Cícero Simplício, para honrar os seus compromissos de campanha? Será que tem jeito mesmo de você fazer essa doação se chegar a ser eleito? Isso aí foi quando eu fui candidato a deputado estadual. Vou ser bem rapidinho aqui, porque chegou o pessoal, né? Era uma proposta. E se assim for permitido, se o dia de amanhã, o criador permitir, a gente chegar lá em 2024, e ele permitir, e porventura ser de fato, como pré-candidato e ser candidato, como eu desejo profundamente, não somente eu, mas esta figura aqui importante que é o pastor Paulo, dentro de Queimadas, que seria um grande tribuno na Câmara Municipal, era uma proposta para ajudar o povo, porque eu sei a necessidade realmente. Agora, é difícil, dá, se quiser faz, mas tem que ser um ato também de coragem, porque você pode ganhar 50 vezes mais, não iria atender a demanda, a necessidade do povo. Agora, é verdade que nós temos que levar a proposta para o povo, conscientizando, dizendo, tem que ajudar todo tempo, mas não aquela questão de transparência que é a compra de voto, que o povo pede, é algo que tem que ser corrigido. Eu falo diretamente para o povo nesse momento, e com um ato mesmo de coragem. Eu tenho que tomar vergonha, o povo tem que tomar vergonha, o povo da Paraíba, do Nordeste, do Brasil, tomar vergonha na cara e dizer, fazer mudança no país, dando um voto justo e ser contra a compra de voto, porque é por isso que o país está aí. É a compra de voto. Senador Cássio Batiza, deputado federal Cássio Batiza, e eu quero concluir aqui, já que o tempo é curto, o pessoal vai entrar no estúdio, chamando a responsabilidade, aproveitando a palavra do pastor Paulo aqui. Onde está, é a minha pergunta, aonde está os senhores generais, não quero generalizar, mas alguns, onde está, onde estão os generais, as Forças Armadas deste país, onde estão os senhores deputados federais, onde estão os senadores, que estão deixando à vontade aí, alguns ministros do STF, caso é batizar, como legalizar as drogas no Brasil, que será um destroço, será uma desgraça no país. Quando alguém vai ser liberado a ter 60 gramas todos os dias, ele vai traficar com toda a liberdade e dizer, eu estou fazendo isso porque o Supremo é quem está comandando. Então, o Supremo Tribunal Federal, olhem lá, senhores, o que vocês vão fazer com o Brasil. Senhores ministros do Brasil que estão votando aí a favor. O que é que vocês vão fazer com o Brasil? Com a família brasileira, legalizando, ou seja, autorizando o tráfico no Brasil.
E aí a minha pergunta, e eu quero agradecer ao pastor Paulo, J. Neto, a toda a equipe da Queimados FM, e acima de tudo ao Criador, que nos dê força, vigor para gritar. E o Brasil precisa de homens de coragem contra a injustiça social, contra a roubalheira, contra a insinceridade, tudo que não presta. E levantar uma bandeira só, a bandeira da justiça, da retidão e temor ao Criador. E tem mais, viu, Jota? Tudo isso averbado pela grande e velha mídia, Rede Globo de televisão, nesse fuzuê todinho, convencendo os desinformados. Que Deus abençoe. Jota, vamos lá para o nosso momento cultural e em seguida estaremos aqui com os pastores e nossos amigos.